Olá, bom dia. Estamos recebendo mais um dia como presente das mãos de Deus e a nossa primeira atitude nessa manhã é nos voltarmos para o Senhor com palavras de gratidão, com louvores de reconhecimento da bondade e da graça dele sobre a nossa vida. A palavra do Senhor nos fala que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. Que alegria para mim, que satisfação para nós sabermos que o nosso Deus é benevolente, é misericordioso e se renova sobre a nossa vida a cada manhã. É por isso que, nesse primeiro encontro que temos nesse momento, é louvarmos a Ele e agradecermos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Quero deixar com você nessa manhã também uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 85, o verso 10, onde o salmista Davi diz o seguinte: encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. A graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Salmo 85, verso 10. Nós vivemos pela graça do Senhor, mas sabemos que a justiça de Deus, ela de fato é essencial para a nossa permanência por toda a eternidade. Por isso que nós o louvamos, o servimos. Nós queremos que a verdade, que a palavra de Deus perdure e ela mesma já se declara como sendo eterna, jamais terá fim e nós um dia teremos a alegria de por toda a eternidade estudarmos minuciosamente a palavra do Senhor e nós teremos o nosso professor, o Salvador Jesus Cristo para nos ensinar por toda a eternidade. Nessa manhã, como em outras manhãs, nós temos um compromisso de estudarmos um capítulo da palavra de Deus. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 18, o verso 1. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhe é devido, comerão. Nós precisamos desenvolver na nossa vida o hábito e a cultura de consultarmos a Deus ao fazermos qualquer atividade em nossa vida. Quando nós menosprezamos ao consultar a Deus e tomamos a iniciativa em fazer as nossas atividades sem primeiramente buscar ao Senhor, nós estamos deixando o Senhor em segundo plano. Nunca foi a vontade de Deus que nós o colocássemos em segundo plano. Mas o desejo do Senhor é que os seus filhos vivessem uma vida de dependência nele. Quando nós começamos a fazer as nossas atividades sem buscar ao Senhor, nós estamos declarando independência. Mas quando nós temos que fazer alguma atividade e nós recorremos ao Senhor, nós estamos dizendo para Ele que nós dependemos dele. Este sempre foi o sonho do Senhor. Deus sempre esperou que os seus filhos vivessem uma vida de dependência, que nós o consultássemos. No Antigo Testamento, nós encontramos instituição estabelecida por Deus, os sacerdotes e levitas. Mas no Novo Testamento nós encontramos líderes, pastores, diáconos, diaconisas, homens e mulheres que foram chamados por Deus para liderar o seu povo. Nós precisamos a cada dia crer na instituição estabelecida pelo Senhor, bíblica, porque dessa forma Ele abençoa também o seu povo e orienta e nos ensina como é que nós devemos viver. Jamais devemos nos esquecer que a fonte como referência para sabermos que Deus está falando conosco é a palavra do Senhor e sempre será dessa forma. Como nós encontramos no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, o verso 1, todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Foram homens chamados por Deus para servi-lo dentro do santuário, nas atividades que aconteciam ali. Deus mesmo seria sua própria herança. No Egito, a nação de Israel conheceu os sacerdotes, que eles se valiam da função para se enriquecer. Mas Deus aqui agora estabelecendo os seus sacerdotes, eles queriam que a nação de Israel tivesse uma visão completamente diferente daqueles homens. A única atividade que eles teriam era trabalhar exclusivamente para o Senhor, e eles iriam depender do que de fato seria trazido pelos adoradores para que eles pudessem ser mantidos. O próprio Deus seria a sua própria herança.
Eles não teriam liberdade para se envolver na política. Eles não teriam liberdade para trabalhar construindo ou plantando para poder adquirir o seu lucro. Eles deveriam esperar no Senhor, porque no Senhor seria a sua única herança. A única atividade que eles deveriam se envolver seriam nos trabalhos do Senhor dentro do santuário. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, verso 9. Deus é específico através de Moisés em falar que é abominação o povo de Deus consultar necromantes, feiticeiros ou outros que sigam a mesma linha. Porque o futuro pertence a Deus. Deus nos dá o presente para que nós possamos viver, mas o futuro nós precisamos confiar no Senhor, acreditando que é das mãos de Deus que nós iremos receber as bênçãos do Senhor. Por isso Deus estava sendo muito específico. Entre o povo de Deus não deveria existir ninguém que consultasse a necromantes, a cartomantes, a feiticeiros, a ciganos que lessem as mãos ou outro tipo de espiritualismo que é completamente ao cristianismo e aquilo que Deus estava pedindo para que o seu povo pudesse seguir. Nos dias em que nós estamos vivendo, essas orientações ainda estão em extremo valor para nós. Elas estão em vigência. Nós precisamos seguir e nos colocarmos nas mãos de Deus para seguirmos as orientações que estão escritas na palavra do Senhor. Os israelitas eram curiosos com respeito às práticas religiosas dos cananitas, mas eles não sabiam que essas práticas eram extremamente voltadas para a adoração satânica. Satanás estava por trás de todo aquele tipo de prática e Deus estava repreendendo o seu povo para que eles não pudessem se envolver nessas práticas. Seguir a essas práticas ocultistas é completamente contrário ao desejo de Deus e Deus estava orientando através de Moisés que o seu povo não deveria buscar esse tipo de orientação. Tudo aquilo que eles precisavam, eles teriam nas mãos, que era a palavra de Deus, o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. O desejo do Senhor era que os israelitas sempre influenciassem as outras nações, nunca que as outras nações influenciassem o povo de Deus. As práticas de matar os filhos para oferecer aos deuses não era uma permissão divina, não era do desejo do Senhor. Deus estava aqui agora repreendendo, porque os cananitas adoravam ao deus Maloque, e o deus Maloque solicitava que os adoradores entregassem os seus filhos e fossem sacrificados em nome dele. Mas Deus estava repreendendo e falando que entre o seu povo não deveria existir ninguém que entregasse os seus filhos aos deuses pagãos ou ao deus Maloque como uma forma de adoração. Agir dessa forma estava completamente contrário à vontade do Senhor. Nós podemos ver que Deus estava santificando o seu povo. Deus estava preparando um povo para representar o seu nome aqui nessa terra. Ao Deus permitir que o seu povo entrasse na terra de Canaã, Deus queria moldar o caráter daquela nação. Deus queria determinar as normas que eles deveriam viver. Deus queria ensiná-los como é que eles deveriam adorar ao Senhor para agradar o nome do Senhor. E se eles vivessem da forma como Deus estava pedindo para que eles pudessem viver, eles seriam extremamente abençoados. Os seus limites, as suas terras seriam expandidas, mas eles dependeriam exclusivamente da bênção do Senhor. E era por isso que Deus estava preocupado como é que eles iriam viver após a morte de Moisés. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Moisés faz uma promessa ao povo de Deus, dizendo que Deus levantaria outros profetas. Moisés teve um privilégio maior do que qualquer outro profeta de falar com Deus face a face. Deus falava, Moisés ouvia, Moisés falava, Deus respondia às suas falas. E o povo, olhando para esse relacionamento de Moisés com Deus, eles saberiam que na terra de Canaã eles sentiriam falta. E Moisés se volta para o seu povo e fala, Deus irá enviar um outro profeta. Moisés profeticamente estava falando da vinda do Messias a essa terra. O Messias iria cumprir essa profecia. O Messias ouviria do Pai e falaria para os filhos o que de fato Deus esperaria que os seus filhos pudessem viver. Mas nesse percurso
Deus também iria enviar outros homens, homens que não podemos comparar no relacionamento de Moisés com Deus, mas foram homens também que falaram pelo Senhor, como o profeta Samuel, como o profeta Malaquias e outros profetas que Deus permitiu que pudesse receber as suas orientações para transmitir ao seu povo, mas nenhum viveu no nível de intimidade como Moisés, de face a face, ouvir o Senhor e comunicar ao seu povo as revelações que Deus queria que o seu povo pudesse seguir. A verdadeira função de um homem de Deus, um verdadeiro profeta, é falar em nome do Senhor. Ele, de fato, irá ouvir de Deus as suas orientações, irá comunicar ao povo fidedignamente aquilo que Deus está pedindo para que ele possa falar. Ele é apenas aquele que ouve, é o instrumento, mas ele fala, de fato, aquilo que Deus pede para que ele possa falar. Ele não vai acrescentar, ele não vai tirar nada daquilo que Deus está pedindo para que ele diga ao seu povo. Uma das formas pelas quais Deus queria que o seu povo tivesse sabedoria para fazer distinção entre os verdadeiros profetas enviados por ele e os falsos profetas que se intitulavam como sendo homens e profetas do Senhor, a primeira característica era a integridade teológica em falar exatamente o que estava contido no livro do Pentateuco, que era a palavra do Senhor. Os israelitas deveriam atentar para essa primeira característica. Eles deveriam saber se de fato o que o profeta estava dizendo estava de acordo com o que já tinha sido escrito ou não. Se não estivesse de acordo com o que estava na palavra de Deus, eles deveriam menosprezar. Mas a segunda característica era se as suas predições iriam de fato se cumprir. Se um profeta falasse algo e nada acontecesse, era um profeta falso. Mas se o profeta falasse e a profecia se cumprisse, eles deveriam entender que, de fato, esse era um homem chamado por Deus como um profeta do Senhor. Uma das preocupações de Deus e de Moisés ao trazer essas orientações ao seu povo era porque os hebreus, os israelitas, eram tendenciosos a buscar sinais. Eles queriam ver maravilhas. Para eles crerem na palavra daquele que se dizia profeta, eles primeiramente esperavam que algum sinal pudesse acontecer. O próprio Jesus Cristo, um dia, quando esteve aqui nessa terra, os advertiu a respeito dessa fraca percepção a respeito da verdade, mas eles deveriam, de fato, avaliar com a base na palavra do Senhor, no que estava escrito. Se eles tivessem atentado para a palavra do Senhor, eles teriam maior discernimento para entender quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra e os falsos profetas que surgiram e que enganaram o povo de Deus, se passando como se fossem verdadeiros. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 18 do livro de Deuteronômio, nós precisamos estar atentos aos momentos que nós estamos vivendo na história do planeta Terra. Eu e você, nós não podemos nos esquecer que nós já estamos vivendo os momentos finais. Estamos já na prorrogação. Satanás irá investir todas as suas forças para tentar destruir o povo do Senhor. Irá usar todas as suas hostes com o objetivo de tentar ludibriar, enganar o povo do Senhor, com o objetivo de fazer com que a verdade se torne mentira e a mentira se torne verdade. Eu e você, hoje, nós não podemos nos esquecer. Mais do que nunca nós precisamos amar a palavra do Senhor. Quando você ouvir algum líder falar, alguém se intitular como sendo homem ou mulher de Deus e tiver uma revelação ou uma verdade provinda do Senhor, jamais se esqueça. Avalie a base da palavra do Senhor. Se estiver de acordo com o que a Bíblia está nos ensinando, nos dizendo, creia nessa palavra. Mas se estiver contrário à palavra do Senhor, aborreça, abomine, não creia, siga de fato aquilo que Deus está pedindo na sua palavra para que nós possamos seguir. Por isso que a cada manhã quero estimular você a dedicar um tempo a estudar um capítulo da palavra do Senhor. Porque quando a palavra de Deus está aberta, é Deus falando conosco. Quero pedir a Deus nessa manhã que abençoe a tua vida, que abençoe a minha vida e nos conceda forças a cada dia para que nós possamos a cada dia amar cada vez mais as palavras do Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos nos santificar para seguir restritamente o que o Senhor pede a cada um de nós que nós possamos fazer.
Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.